Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito dos gases, tá? Seria o nosso conteúdo de hoje. Então, novamente o mesmo sistema, vou olhando para o lado aqui que eu estou com a projeção dos slides para a gente ir seguindo a aula. Gente, essa aula é uma aula bem longa. Se eu ver que o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou parar, tá? E faço um pedaço dele hoje, uma parte hoje e a outra parte semana que vem. Se eu ver que está desenvolvendo legal, eu deixo em um vídeo só. Tá? Não adianta eu fazer um vídeo muito longo, que daí vocês vão acabar se confundindo. Isso é uma aula que eu dou em 3 semanas. Tá? A gente não vai ver ela em 10 minutos, tá bom? Então, assim, gente, o estudo dos gases é o que, né? A gente sabe, a gente conhece que os gases, eles são em muita quantidade, tem muita quantidade, muita abundância no nosso meio, né, no nosso planeta. Então ali eu acabo citando alguns gases que são gases essenciais e gases que a gente tem em grande porcentagem. Tem hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Tá? E a gente tem os gases poluentes também, que são principalmente resultados de reações químicas, né? E muitos desses gases poluentes hoje eles estão presentes em grande quantidade na nossa atmosfera pela queima de compostos de petróleo, né? Então esses são os gases que a gente tem problema ali, como o gás metano, tá? A combustão incompleta da gasolina, né? Do óleo diesel. Tá? Então a gente tem esses gases, a gente tem os problemas dos freons também, que são os aerossóis, tá? Que também é um problema bem grave que a gente tem aí. Então é importante a gente saber, né, certinho, estudar, entender esses gases, alguns deles, a gente não vai ver todos, tá? Mas a gente saber para principalmente nossa questão de consciência do dia a dia, né? Então, lembram quando eu falo para vocês, isso já desde o primeiro ano eu digo, né? Quando a gente começou com reações lá, e agora quando eu dei reagente em excesso ali, vocês erraram bastante também. Gente, quando é gás, é 2, tá? Não existe H, não existe O. Aí vocês botam lá a reação do magnésio com oxigênio. O oxigênio não existe O, é O2, porque o oxigênio é gasoso. Tá? O hidrogênio é H2. Né? Então, é sempre gás, é sempre 2, H2, O2, com algumas exceções, como o ozônio, né? Que daí é um O3. Tá? Então, O não existe. Quando eu falar em combustão, é O2, ozônio, O3. Tá? Então, a gente sempre tem que se atentar ali no que fala, no problema, né? Quando for problema, quando diz o enunciado ali, se é um gás, aí a gente tem que saber. Metal não tem 2, aí é só ele mesmo, por exemplo, sódio, Na, magnésio, Mg, tá? Bom, então ali vai falar um pouco na introdução, para vocês verem, eu vou especificar alguns gases ali, tá? Vou falar um pouquinho sobre alguns deles, para vocês mais ou menos entenderem isso aí e qual é a importância, tá? Depois a gente vai entrar numa parte mais teórica, assim, que é o estudo de cada um dos cientistas que a gente vai ver nesse conteúdo. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre Torricelli. Torricelli tem duas coisas bem interessantes dele. A primeira é que ele foi um aprendiz de Galileu Galilei. Então, vocês já, claro, ouviram falar de Galileu Galilei. Se não lembrem, deem uma pesquisada aí para vocês verem. Ele foi um cara muito importante aí na história da ciência, tá? E Torricelli foi um discípulo dele. Então imagine, né? Ele teve como o professor dele um cara que foi um excelente cientista, né? O cara foi um gênio para a época dele. Tá? E aí Torricelli, a contribuição de Torricelli para a gente é o barômetro de mercúrio. Então o que é o barômetro de mercúrio, né? Ele vai medir
a pressão atmosférica. Então a gente sabe assim, ó, a pressão atmosférica, a nossa aqui que a gente tem, nossa pressão, ela é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, quer dizer, é o nível do mar, tá? Se a gente for olhar, e ali no slide está mostrando para vocês a imagem 2, até o experimento do barômetro dele, vocês vão ver que ali a medição dele deu 76 centímetros. 76 centímetros passando para milímetros dá 760. Tá? Então, por isso que a gente usa como um valor para pressão nível do mar 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, ali até na imagem 1 mostra a imagem do Torricelli com o barômetro dele. Tá? É bem legal, bem interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Lord Kelvin. Qual a importância do Lord Kelvin, né? A gente viu que Lavoisier é considerado o pai da química, tá? E o Lord Kelvin ele é considerado o pai da físico-química. Então são coisas diferentes, né? Físico-química ela abrange bem mais coisas, assim, ela estuda a química e a física juntas. E Kelvin para a gente vai ser importante porque é a escala que a gente vai usar de temperatura para as nossas fórmulas, para os nossos cálculos, a escala é sempre Kelvin. Tá? Então, se vier a temperatura em graus Celsius, a gente é obrigado a transformar ela para Kelvin. Tá? Então, Kelvin para a gente, o Lord Kelvin, acaba sendo bastante importante porque a gente vai trabalhar bastante com a unidade dele. Depois vem Robert Boyle, o inglês. Para que a gente vai ver Boyle, né? Principalmente a lei que leva o nome dele. Tá? E depois de Boyle, vem Mariotte, francês, que é o outro cientista responsável pela lei que a gente vai ver e vai falar bastante dela, que é a lei exatamente de Boyle e Mariotte. Tá? Foi uma lei que eles acabaram, por coincidência, estudando a mesma coisa em países diferentes na mesma época. Isso daí, na época não tinha como eles terem contato por WhatsApp, e-mail, né? Lá nos anos 1600, século 17 lá. Então foi exatamente a coincidência. Um na Inglaterra, o outro na França. Quando eles foram publicar os trabalhos deles, os estudos deles, foi através de publicações, né, que na época era assim que eles tomavam ciência dos trabalhos científicos, foi visto que o assunto acabava sendo o mesmo, só que os dois tinham teorias bem boas e elucidavam bem aquele assunto, né, com experimentos diferentes. Então a ciência em si se apoderou dos dois, né? Que é melhor do que tu ficar com um só se as duas leis acabam sendo melhores do que elas separadas, né? As duas leis juntas. E aí acabamos tendo a lei de Boyle-Mariotte, tá? São poucas as leis que a gente tem, né? Que levam o nome de mais de um cientista, né? Um pesquisador. Essa é uma delas. Então a gente vai ver depois na sequência lá a lei de Boyle-Mariotte, que para a gente, para o estudo dos gases, é bem importante, tá bom? Depois vem lá alguém que a gente já ouviu, já estudou, que é Gay-Lussac, tá, o francês, a gente já estudou ele nas leis ponderais lá, e era a única lei ponderal que fazia alusão aos gases, né? Só que agora aqui a gente vai estudar Gay-Lussac através do estudo dos gases dentro do conteúdo dos gases. A gente lá viu a lei dele dentro do conteúdo das leis ponderais. Então a gente até simplificou bem ela, né? Só em proporções, tá? Aqui a gente vai elucidar ela mais, a gente vai entrar mais a fundo nas descobertas de Gay-Lussac. Depois a gente vai ver, para fechar aqui essa parte introdutória, que é Alexandre Charles. Também a gente vai ver o que de Charles, né? A gente vai acabar vendo a lei dele, que também é uma lei para os gases, que vai acabar elucidando e dando uma pincelada final aí no assunto. Tá? Essa lei de Charles aqui,
a gente vai ver mais pro final lá. Bom, gente, acho que vamos parar por aqui, tá bom? Aí eu vou fazer um vídeo na sequência com a parte de explicações, que aí eu vou demorar mais tempo, tá? Então eu vou deixar essa semana para vocês essa parte introdutória. Vocês podem ler todos os slides, já para ir se familiarizando com os slides. E depois na outra semana eu venho com um vídeo explicando a parte de cálculos, a parte de fórmulas, que daí eu vou levar um tempinho grande também, beleza? Senão vai ficar muito pesado, tá? Então, os slides já vão estar disponíveis junto com essa aula aí, e aí vocês já vão estudando eles para quando eu vier com a segunda parte, vocês já terem conhecimento do que eu vou falar. Tranquilo? Então, qualquer coisa, chamem, perguntem, tá? Bons estudos.